Já tinha feito um editorial onde eu citei para vocês um verdadeiro dossiê, onde o Tarcísio de Freitas está utilizando a inteligência da polícia. E nessa inteligência, ali no núcleo do primeiro comando da capital, ou PCC, o Tarcísio de Freitas está descobrindo pessoas influentes, poderosas, que estão ligadas ao primeiro comando da capital, ao crime organizado. Será uma arma na manga para o Tarcísio em 2026? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também teve uma grande vitória da direita que envolve ainda o Tarcísio de Freitas. E o Elon Musk? A gente pode falar agora que é uma figura de direita. Ele tomou uma medida, uma ação que pegou todo mundo de surpresa e chancelou aqui o interesse do Elon Musk pela política norte-americana em fomentar a direita mundial. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilha. Eu sei que eu não ficava pedindo isso, mas ultimamente eu tô mais pidão, tá? Preciso pedir, senão o canal não cresce, tá bom? Então dá uma força pra gente, compartilha o vídeo, manda para aquele seu amigo petista, manda para quem é de direita e vamos fazer o canal crescer. E também, se você puder, dá uma forcinha para os jovens de direita, dá uma forcinha para Alessandra Gonçalves, tá? Só seguir, vou deixar o link aqui para vocês, vai estar na descrição, no primeiro comentário aqui, fixado também. Fechado? Mas bora lá, pessoal. Olha só, o Tarcísio de Freitas, ele hoje voltou a declarar, né, a sua preocupação com o primeiro comando da capital, conhecido como PCC. E aí o Tarcísio de Freitas, em outras matérias, ele já deu a declaração, né, que há um avanço do PCC em atividades econômicas legais, lícitas. São postos de gasolina, são transportadoras, empresas de ônibus, e tudo isso com um envolvimento na política municipal. E ele diz que tem novas estratégias para combater a facção. Inclusive, as especulações que giram é que o Tarcísio tem um relatório completo com as figuras, né, grandes que estão vinculadas ao primeiro comando da capital. E aí tem muita gente falando que o Tarcísio de Freitas está um tanto quanto blindado, né? Que o judiciário não está fazendo com o Tarcísio de Freitas a mesma coisa que fazia com o Bolsonaro, que também o Tarcísio de Freitas está ganhando uma autonomia maior. Os petistas ficaram malucos porque o Tarcísio conseguiu agora privatizar a Sabesp. O PT chegou a entrar com uma ação contra essa privatização e o Tarcísio ganhou no Supremo Tribunal Federal uma liminar a favor dele. Então muita gente ficou assustada. Como que o STF dá uma liminar a favor da direita? Pois é, há quem diga que o Tarcísio é tão estrategista, ele tem muita gente aí na mão dele e o sistema está assustado com as informações que o Tarcísio de Freitas tem. Será? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário para a gente saber. E, inclusive, o Tarcísio teve mais uma vitória. Ou melhor, o Tarcísio não. A direita do Brasil inteiro teve uma vitória. Porque você sabe o quanto a esquerda colocou seus tentáculos, né, ali na educação. E aí, as escolas cívico-militares é um alento para quem é de direita. Quando você vê as escolas cívico-militares, o respeito dos alunos, a forma que os professores são tratados, a gente incentiva a escola cívico-militar. Pois é, mais uma vez entraram contra as escolas cívico-militares do Tarcísio. Dessa vez foi a Defensoria Pública. Mas, pois é, a ação foi arquivada, mais uma vitória do Tarcísio de Freitas. Acompanhe aqui, essa matéria foi divulgada na CNN pelo Bruno Zambelli. Dá uma olhada o que foi dito aqui. Justiça de São Paulo extinguiu aquela ação que tentava barrar as escolas cívico-militares, que é uma iniciativa do governador Tarcísio de Freitas. Extinguiu? O que aconteceu, Bruno? Nos conte. A Defensoria Pública já avisou, né, que vai inclusive recorrer de todo esse assunto. Bruno Teixeira, quem está aqui com a gente. Oi, bom dia a você, Elisa, quem nos acompanha nessa manhã. Isso mesmo, uma decisão do juiz Márcio Ferraz Nunes, da 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, considerou que o motivo da ação foi, na realidade, questionar a lei que criou esse formato de escola, o que julgou ser uma distorção do sistema legal vigente. Então, o juiz, na decisão, diz que não possui
competência para extirpar, isso nas palavras dele, do ordenamento jurídico, um estatuto que os autores não possuem legitimidade para propor a ação com esse tipo de escopo. Sendo assim... Vamos lá, vamos entender aqui, tá? É o seguinte, eu estou falando do juiz Márcio Ferraz Nunes. E pode parecer estranho um advogado falar isso, mas eu acho tão bom e tão raro quando um juiz aplica a lei. Deixa eu te explicar uma coisa. O Congresso, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a lei das escolas cívico-militares. O Tarcísio sancionou a lei. E aí, moveram uma ação civil contra as escolas cívico-militares. O fato é que o juiz entendeu, opa, meu filho, alto lá, vocês estão entrando contra uma lei criada. Se você quiser criar uma ação contra essa lei, é uma ação direta de inconstitucionalidade da lei estadual, né? Você tem que tirar a lei do ordenamento jurídico, você não tem competência para tal. Então, o processo vai ser arquivado, passa-se a lei. É tão gostoso de ver os juízes aplicando a lei, colocando um processo normal, né? Ou seja, independente se você é direita ou se você é esquerda, a regra da lei é essa. Aplique-se a lei. É bonito quando isso acontece. Fala a verdade. Só que anda tão raro no nosso Brasil. Mas vamos lá. Vamos falar do novo. Eu preciso fazer uma correção. Ou melhor, eu preciso trazer uma correção para vocês que eu falei e agora o novo deu a resposta. O Amoedo, ele falou que o Partido Novo estaria coligado com o PT e trouxe até alguns prints. Pois é. E eu já falei para vocês que eu sou fã do Partido Novo. O partido que eu mais gosto hoje é o Partido Novo. Mas, que é a regra do jogo. Fazer o quê? Tem partido que não consegue sobreviver, não tem jeito. E hoje, até o Bolsonaro, né? Até o PL do Bolsonaro vai dividir palanque, né, com o PT. Então, fazer o quê, né? É regra do jogo. Acontece que o Partido Novo falou que isso é uma fake news. O Amoedo, que apoiou o Lula, deu um apoio total ao Lula contra o Bolsonaro. Disse que estava revoltado que o Novo se tornou um oportunista. Expulsou o Amoedo e agora está fazendo campanha ao lado do PT. Mas não é bem assim e a gente precisa corrigir isso. O Novo está coligado com o PT? Não. Em 2024, o Novo aprovou uma diretriz publicada no Diário Oficial da União, que proíbe coligação com as federações de esquerda, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. E aí tem até a matéria da Gazeta do Povo. O Partido Novo proíbe coligação com o PT e outros partidos de esquerda. Então, não é verdade, tá? Infelizmente é uma fake news, ou felizmente é uma fake news. O Novo foi o único partido de direita, é o único partido de direita, até onde eu sei, a aprovar uma resolução nesse sentido. Quanto aos prints que circulam sobre uma suposta coligação do Novo com o PT em Lavras da Mangabeira, no Ceará, fique atento, não são oficiais. O Novo não lançará candidatos na cidade, onde nem sequer houve convocação para uma convenção municipal. E a comissão provisória já foi destituída. Repudiamos toda e qualquer utilização indevida da marca e do nome da instituição Partido Novo. E aí ela confirma aqui, né? É falsa a informação de que o Novo está coligado com o PT, né? A Jussara, de Chapecó, ela escreveu o seguinte: o Novo finalmente está encontrando a sua identidade. E nenhum Amoedo da vida vai nos tirar isso. Somos um partido liberal, de direita e com princípios inegociáveis. Eu gosto do Partido Novo. Já falei isso para vocês e vou além. Eu disse que Bolsonaro precisava estar no Partido Novo, tá? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o Elon Musk pegou todos de surpresa. Cada dia que passa, o Elon Musk está cada vez mais se envolvendo na política. Ou seja, participando. E ninguém duvida, tá? Ninguém duvida que daqui a 4 anos, porque ele é um homem paciente, possa ser o próximo candidato a presidente da República Norte-Americana. Será? Pois é. O que ele fez? O Elon Musk fez uma aparição surpresa no Congresso só para prestigiar o discurso do Netanyahu.
Pois é, já a Kamala Harris falou que nem na sessão ela iria, para não dar de frente com o representante de Israel. O Elon Musk fez uma aparição surpresa em Washington nessa quarta-feira para o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Congresso, participando do evento como convidado de Netanyahu. Segundo a imprensa norte-americana, Elon Musk sentou-se no camarote privado de Netanyahu, na galeria de visitantes acima do plenário na Câmara, ao lado da esposa de Netanyahu, Sarah, de vários soldados israelenses e pelo menos um ex-refém do Hamas. Né? Então, assim, a gente percebe que o Elon Musk, sabe, é uma figura mundial que vem dando orgulho para a direita mundial. Eu acho que é até interessante esse comentário aqui, ó, Vaclino, né, que diz o seguinte: esse homem não cansa de nos dar orgulho. Depois de Trump, Elon Musk teria todo o meu apoio para ser o presidente dos Estados Unidos. E eu vou ser sincero, o Trump só tem mais uma candidatura, tá? Depois ele é proibido pela Constituição norte-americana de tentar qualquer outro mandato. Não é igual aqui no Brasil que o Lula está de volta, né? Lá é 2 e pronto. Então, sei não, viu? Tem jeito de presidente, mas vamos lá. Só que tem uma fake news que está rolando e, infelizmente, é fake news. Não devia ser fake news, mas é fake news, né? Ele mesmo desmentiu. O Musk desmente a doação milionária à campanha de Donald Trump. Falou que é só uma ficção e que ele não vai fazer essa doação. Dias após declarar apoio a Donald Trump, o bilionário americano Elon Musk negou que doaria mensalmente 45 milhões, ou seja, equivalente a 253 milhões de reais na cotação atual, à campanha do republicano. A informação de que o empresário faria doação milionária para um fundo partidário focado em eleger Trump foi noticiada pelo The Wall Street Journal em 16 de julho. Né? E o próprio candidato, o Trump, se gabou disso, falou, não, o Elon Musk me ligou e em momento algum ele falou sobre esses valores. Só que durante uma entrevista que ele estava dando, ele falou, olha, isso é uma ficção. Eu nunca falei isso, foi o jornal que falou isso. E aí, a gente tem algumas dúvidas aqui, né? Está ali o jornal agindo de boa fé ou de má fé? Porque o The Wall Street Journal, a gente sabe o caráter progressivo dele, ou seja, ele é bem esquerdinha. Será que o The Wall Street Journal, a intenção dele era, sabe, jogar uma areia ali para criar um atrito com o Elon Musk e o Trump? Porque ficou uma situação embaraçosa. Até o Trump foi lá e falou, nossa, que maravilha, esse é um homem gigante de caráter, e agora era uma fake news. Será que vai abalar a relação entre os dois? Acredito que não, mas eu acredito que o interesse do Wall Street Journal era esse aí. Vamos falar do MBL, pessoal, mais uma vez? Pois é. Dessa vez, a Polícia Federal já convocou o líder do MBL para explicar a postagem contra o Lula. Né? O Renan Santos, no Movimento Brasil Livre, afirmou que está sendo investigado pela Polícia Federal após uma postagem do grupo publicada em agosto de 2023, com supostos crimes contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Procurada pelo Metrópolis, a Polícia Federal diz que não comenta investigações em andamento. Sei, né? Passa direto para Daniela Lima, né? A postagem em questão dizia: Lula aprova aborto e mudança de sexo. E trazia o link para um texto de autoria do movimento. Segundo nota do MBL, o líder do grupo, Renan Santos, foi convocado para prestar explicações sobre a publicação. Olha só, cá entre nós, eu acredito que o Lula não é contra o aborto, não, porque teve uma resolução que o próprio governo do Lula revogou, né, sobre o aborto. Então, assim, não acredito muito, não, tá? Sinceramente, não acredito que o que o Renan Santos falou é mentira de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. O Lula está tentando pagar de bom moço, um bom moço conservador, mas não vai colar não, tá? Duvido muito que isso aí vai colar. A Bárbara do Te Atualizei também fez uma publicação, né? Ela criticou o Josias de Souza. Olha só o nível. Josias de Souza, do UOL, Maduro, reage a Lula como lobo atacando o Chapeuzinho Vermelho. Cara, vocês têm noção do quanto é sórdido esse título e essa publicação? De que o Lula
é uma pobre donzela inocente atacada por um autoritário, canalha, ditador, e que o Lula é uma vítima disso tudo, inclusive associando o Maduro ao bolsonarismo. Até o Bolsonaro ironizou essa história, né? Não tem jeito. Então, assim, é algo, sabe, para qualquer um que tem 2 neurônios, tem o tic-tac funcionando, fica assustado. E a própria Bárbara tirou onda com isso, né? Imagina escrever uma chamada dessas e se auto-intitular imprensa profissional. Pois é, Damares Oficial foi lá e já falou, eita, né? Que papelão, que vergonha, né? E assim, E aí tem até o Anderson que criticou, né? Ui, Lula, Chapeuzinho Vermelho, depois não querem os memes. Pois é, vai começar a circular os memes do Lula com Chapeuzinho Vermelho. Não é que o Anderson Campos está certo aqui. E assim funciona a regra do jogo, meu irmão. Bobeou, deu vacilo, entra nos memes, né? E depois fica nervosinho com isso. Mas enfim, vamos falar ainda do Maduro. O Maduro, ele tá no modo desespero. Tem um vídeo circulando na internet, nas redes sociais. Não sei te dizer se esse vídeo é verdadeiro ou não, mas, segundo informações, o Maduro tenta simular um possível atentado contra ele. Assim, é insano, eu sei. Mas, no modo de desespero dele, o Maduro chegou ao ponto de atacar diretamente a imprensa internacional. E a imprensa continua pondo o Maduro como mauzão bolsonarista agora. Maduro ataca a imprensa e diz que veículos de comunicação são, abre aspas, assassinos de aluguel. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou veículos de imprensa internacional, entre eles a agência de notícia AFP, de, abre aspas, assassinos de aluguel, nesta segunda-feira, a menos de uma semana das eleições gerais do país, marcadas para o próximo domingo. No poder há mais de uma década, quando sucedeu o ditador Hugo Chávez, Maduro busca alcançar mais 6 anos à frente da Venezuela. Pois é, meu irmão. E aí, a imprensa não está falando disso não, tá? A imprensa tá fingindo que não viu. O Mário Sabino do Metrópolis já foi mais direto ao ponto. Maduro deu uma chance do TSE não ser cúmplice da fraude que ele prepara. E aqui ele fala que tanto o TSE quanto o Lula são cúmplices se participarem e chancelarem isso aí. Ao atacar o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que não é auditável, o ditador venezuelano Nicolás Maduro forneceu uma ótima oportunidade ao Tribunal Superior Eleitoral. Pressionado pelo governo Lula a enviar servidores como observadores da eleição que ocorrerá neste domingo no país vizinho, o TSE deveria cancelar a ida deles à Venezuela. É a melhor forma de evitar que a justiça eleitoral brasileira, mesmo avacalhada pelo ditador, sirva para legitimar a fraude que Nicolás Maduro perpetrar para se manter no poder. Cara, ninguém acredita, mas ninguém, absolutamente ninguém, acredita que o Maduro vai deixar o poder. Não. Sabe, uma que ninguém acredita que as eleições na Venezuela serão justas e livres. Todo mundo sabe que serão eleições daquele naipe, né? Daquele naipe que ditador gosta de fazer. Todo mundo sabe disso. É o primeiro ponto. Segundo ponto, digamos que ele não consiga segurar o absurdo, digamos, só imaginemos, ele vai dar um golpe de Estado. É a esquerda sendo a esquerda. Para, gente. Né? Aí fica jogando esse discursinho aí para cima da direita. Inclusive a Carla Zambelli está respondendo, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar do Felipe Martins, né? Na minha visão, um preso político. A defesa do Felipe Martins cita, abre aspas, esvaziamento de motivos para manter a prisão e pede liberdade. A defesa entrou com um novo pedido de liberdade para o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais. Na ação, os advogados falam em esvaziamento do motivo alegado para a prisão preventiva. O processo relembra a existência de provas já apresentadas, como bilhetes de passagem aérea da Latam, comprovantes do Uber, posicionamento do governo dos Estados Unidos e, mais recentemente, dados da geolocalização da TIM. Todas essas evidências comprovam que Martins estava em Curitiba em 30 de dezembro de 2022 e não em Orlando, como afirmou a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Mostra que o Mauro Cid mentiu, tá?
que é pior. E aí, a gente tem aqui a inauguração de uma nova modalidade, eu já falei isso com vocês. A prisão com prova de inocência. Então, assim, todos os fundamentos que foram utilizados aí contra o Felipe Martins já foram refutados, já caíram por terra e mesmo assim o cara permanece preso, né? Sabe, é uma insanidade sem precedentes. Sem precedentes. Mas vamos lá, não parou por aí não. Vamos falar da Zambelli. O STF autoriza a apuração contra a Zambelli por suspeita de tentativa de golpe. Cara, isso aqui tá tão estranho, mas tão estranho, e hoje eu vou explicar para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de uma nova investigação contra a deputada federal Carla Zambelli, por suposto envolvimento em tentativa de golpe para a manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Zambelli teria tentado ligar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um ex-general da Venezuela suspeito de envolvimento no narcotráfico. A decisão de Moraes atendeu a um pedido apresentado pela Polícia Federal. Segundo a PF, a deputada teria intermediado uma viagem da influenciadora Elis Robson à Espanha, onde o general Hugo Carvajal estava preso. A intenção era obter informações sobre um suposto financiamento por parte do governo da Venezuela a partidos de esquerda na Europa e na América Latina, incluindo o PT e o então candidato Lula. Depois da viagem, ainda conforme as informações da Polícia Federal, Elisa Robson teria entregue uma espécie de dossiê a respeito do caso ao então ministro da Justiça Anderson Torres, que determinou a abertura de um inquérito sobre o tema. O inquérito, no entanto, acabou arquivado. Para Moraes, o objetivo do inquérito era dar credibilidade a informações falsas propagadas nas redes sociais contra o candidato Lula, de modo a se obter vantagem de natureza eleitoral às vésperas do pleito de 2022. Caramba, isso aqui é insano. Vamos lá. Teve uma matéria da Record que tratava do El Pollo, ou El Pollo, depende do espanhol, né? E que tratava, né, em específico, de um general venezuelano que fez declarações ao governo espanhol de que ele usava dinheiro do narcotráfico da Venezuela para bancar partidos. Inclusive, ele citou nominalmente o PT. A Carla Zambelli ameaçou entrar com um processo pedindo a cassação do PT, porque a lei dos partidos ela é clara, dizendo que qualquer partido que receber dinheiro do exterior, do estrangeiro, ele deve ser cassado. E aqui ela argumentou que não só recebia de dinheiro do exterior, mas como advindo do narcotráfico. Então ela foi atrás de provas. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes entendeu que a investigação do caso era uma tentativa de golpe. Ou seja, em momento algum suscitou o seguinte, não, será que tem fundamento? Investigar não é tentativa de golpe. Ela deveria provar. Se provou, apresentou a fundamentação. Se não, então assim, você tem noção de que se alguém hoje falar, ó, eu acho que eu tenho provas aqui sobre tal caso, eu vou apresentar essas provas. Então, você que apresentou as provas, você que tentou levantar as provas, está tentando um golpe. E aí, nada me surpreenderia se a Carla Zambelli fosse presa agora, tá? Com a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, assim, tudo isso é muito insano. Tudo isso é muito insano. Se tem fundamentos, porque a Record fez a matéria. Tá? Eu tomei conhecimento dessa matéria por intermédio da Record, do R7. Então, assim, é algo insano. O que eu entendi aqui é a Carla Zambelli mandou investigar o Lula, né, para saber se ele tinha ligação ou não com El Pollo, né, ou seja, o Hugo Carvajal. E agora, pelo fato dela ter investigado, ela tentou dar um golpe. E aí vai ser mais uma dor de cabeça para o Anderson Torres, que acabou abrindo, né, um inquérito aí enquanto ministro da Justiça. E no final das contas, o Alexandre de Moraes vinculou isso tudo, não, isso aqui foi no período eleitoral para desestabilizar o período eleitoral. Mas é como eu disse, a matéria inicial foi a própria Record, né? É o Brasil que está numa situação assim, tanto quanto complicada. Por fim, mas não menos importante, vamos tratar de uma matéria da Pleno News. Olha só,
O Donald Trump acusa a Kamala Harris de ter roubado 91 milhões em doações a Joe Biden. A campanha do ex-presidente Donald Trump acionou a Comissão Federal de Eleição nesta terça-feira questionando a transferência de 91,5 milhões de dólares da então candidatura do presidente Joe Biden à Casa Branca para a nova postulante do Partido Democrata, a vice Kamala Harris. Olha só que insano, que loucura. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, diferente daqui, os partidos não podem simplesmente escolher quem é o candidato. Ele tem que fazer as prévias. Ele escolhe ele vota para saber quem vai ser o candidato. Sabe quem ganhou essas eleições prévias? Biden. E agora, a hora que o Biden pediu desistência, falou, não, vou votar fora. A turma que queria tirar o Biden foi lá e doou um monte de dinheiro. Mas a candidatura ainda é do Biden. Pegaram o dinheiro do Biden, já transferiram para Kamala Harris. A Kamala Harris não fez as prévias e vai usar este dinheiro em campanha. E aí o Donald Trump acusa aqui de roubo, né? Porque o dinheiro é da campanha do Biden. Né? Não houve prévias, não houve o lançamento da candidatura do Biden e a ação para escolher a Kamala no lugar do Biden foi antidemocrática, segundo denuncia aí o Donald Trump. Pesado, hein? Meu irmão, o negócio não é fácil, não. Meu irmão, minha irmã, obrigado por ter acompanhado nosso editorial até o final. Que Deus te abençoe. Se Papai do Céu permitir, amanhã de manhã a gente volta, né, para estar acompanhando um pouquinho. E vocês perceberam, né? Então, assim, nesses dias, o tema tá bem internacionalizado, né? É a queda do Biden, é o Maduro na Venezuela e pouco tá tendo matérias e notícias sobre o que tá rolando aqui dentro, né? Do furdunço aqui dentro do Brasil. Mas a gente tá sempre tentando pegar alguma coisa aqui para trazer para vocês. Fechado? Gostaram? Então, pessoal, obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.